Vamos ver se aparecem mais pessoas. Vamos esperar entrar mais pessoas na live de hoje. Bom dia. Alazé Mani, seja bem-vinda a esta live. Vamos ver se aparecem mais pessoas, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 8. Capítulo 8 de Daniel. Tem sido uma bênção essas lives. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm aqui por aqui passado, né? E pedir também que vocês compartilhem, né? Quem quiser mandar prendas, mandem. Serão muito bem-vindas, né? Queria também pedir aqui que quem quisesse colaborar, estamos também... Eu tenho também ajudado a igreja em Moçambique, né? Os irmãos de Moçambique que estão agora com um projeto para construir um telhado para que eles possam se reunirem. E quem quiser ajudar, mandando as prendas, mandando ajudas para que sejam enviadas para esses irmãos em Moçambique, para que eles possam estar ali tendo um local para que eles possam se reunir, né? Então, bom dia Madalena, seja bem-vinda a esta live, né? E como eu estava a dizer, quem quiser ajudar com esse projeto, né, com a igreja lá de Moçambique, aos irmãos que estão a necessitar da nossa ajuda, para que eles possam construir um telhado, onde eles possam estar se reunindo todos os sábados para louvar e adorar o nosso Deus, né? Então, quem quiser ajudar, é só falar comigo ou mandar por aqui as prendas, né, aqui do TikTok. Eu não sou assim muito ainda, muito de estar a pedir esse tipo de ajuda aqui nas redes sociais, mas tenho tentado fazer isso para ver se aparecem mais pessoas. Os irmãos estão mesmo necessitados da nossa ajuda. E a gente sabe, né, que devido a tantos problemas neste mundo, muitas pessoas têm a pedir ajuda porque realmente estão a necessitar, mas a gente sabe da dificuldade de cada pessoa. Mas quem sentir no coração de enviar, né, enviar aqui também as flores, os presentes, né, para que o TikTok esteja reconhecendo também, e assim monetizar, né, essas lives, para que esses recursos não é para mim, mas é para ajudar pessoas que necessitam de serem ajudadas, né? Então, quem sentir aí no coração e quiser colaborar, desde já eu agradeço, né? Então, vamos ver e vamos assim dar início ao nosso estudo, né, do capítulo 8 de Daniel, né, onde a gente temos estudado. E também quero pedir
a todas as pessoas que por aqui passarem, que compartilhem essas lives com mais e mais pessoas, né? Seja também um evangelizador, compartilhando essa mensagem com quem ainda não conhece, né? E essa mensagem de Daniel é uma mensagem que foi para o passado, para o presente e é também para o futuro, né? Estamos já nos pés da estátua do capítulo 2 de Daniel, né? Onde estamos nos pés, né? Então, estamos mesmo muito próximo de Jesus retornar a esta terra, né? Nós estamos vendo, tem aí muitos e muitos pastores, todos os estudiosos, né? E tudo que nós estamos assistindo são realmente os cumprimentos de todas as profecias que ainda falta ser cumprida. E a maior delas que falta é que o Evangelho seja espalhado por este mundo afora, né? E todos tenham conhecimento da verdade, para que quando Jesus voltar não digam: eu nunca ouvi falar, nunca ninguém falou da palavra de Deus para mim, nunca ninguém pregou o Evangelho para mim. Então, por isso que Jesus manda que nós proclamemos o Evangelho, a palavra de Deus, para que na segunda vinda de Jesus não haja desculpa para dizer que nunca ouviu falar de Deus, que ninguém nunca pregou e que por assim você não consegue se salvar porque não conhecia a verdade, né? E todos vão ter acesso a essa verdade para que antes de qualquer coisa se arrependam, né? Mudem de vida, reconheçam a soberania de Deus, né? E ao reconhecer essa soberania, possam mudar de vida, mudar de atitudes, ter uma vida de comunhão diária com Deus, né? E viver para obedecer ao nosso Deus, né? Seja bem-vindo, Boss, Armando Marandé, Maria Furiosa. Sejam todos bem-vindos, né? Espero que vocês escutem, espero que vocês recebam essa mensagem, né? Com muito amor, com muito carinho, né? Para que vocês também, assim como eu, alcancem a salvação em Jesus, né? Então, vamos aqui para o capítulo 8 de Daniel, né? Nós temos o tema, a visão do carneiro e do bode, né? No capítulo 8, uma das visões mais detalhadas e simbólicas da profecia bíblica, né? Aqui Daniel vê um carneiro e um bode, representando os impérios da Pérsia e da Grécia, e recebe uma revelação sobre o futuro, né? Incluindo o surgimento de um poder arrogante que se levanta contra Deus e o seu povo, né? Então Daniel aqui tem essa visão que vai surgir no futuro, que é já nesse tempo, né? Um poder arrogante que se levanta contra Deus e contra o povo de Deus, né? Então, no versículo 1 de Daniel 8, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, né? Esta visão vem 2 anos depois da visão das 4 esferas, né? No capítulo 7, né? Deus está ampliando o entendimento de Daniel, revelando mais detalhes sobre os impérios futuros, né? E assim como Deus fez com Daniel, para quem estuda, para quem tira tempo para meditar, né? E para observar, ver que a mesma coisa que Deus fez em relação a Daniel, abrindo o entendimento dele, Deus também nos nossos dias está abrindo o entendimento a cada um de nós que busca por esse entendimento, né?
Deus já está novamente, assim como fez com Daniel, agora em nossos dias, derramando o entendimento, abrindo o nosso entendimento, dando sabedoria a muitas e muitas pessoas, nós estamos vendo, para que cada vez mais tenham clarificação das verdades bíblicas, né? Das verdades da palavra de Deus, né? Deus está, assim como fez com Daniel, está fazendo conosco, né? Então, no versículo 2 de Daniel 8, vi na visão que eu estava em Suzã, né? A fortaleza que está na província de Elã, junto ao rio Ulai, né? Daniel é transportado em visão à cidade de Suzã, que mais tarde seria a capital do Império Persa, né? Isso já indica que o foco da visão será a Pérsia e seus sucessores. Deus mostra o cenário exato do cumprimento histórico da profecia. No versículo 3 e 4 de Daniel 8, levantei os olhos e vi, e eis um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. O carneiro com 2 chifres representa o Império Medo-Persa. O verso 20 vai confirmar essa informação, né? No versículo 3 e 4, o verso 20 vai confirmar isso. Então, os 2 chifres eram igual aos 2 reinos, Medo e Persas, né? Um chifre maior, que significa a Pérsia, que se tornou mais forte e dominante. O carneiro empurra para o oeste, norte e sul, mostrando suas conquistas militares, né? Então, esses 2 chifres representam esses 2 impérios, o Medo e o Persa. E o maior, que significa a Pérsia, que se tornou ainda mais forte e dominante, né? O carneiro empurra para o oeste, norte e sul, mostrando suas conquistas militares, né? Seja bem-vinda, Ivani. Então, no versículo 5 ao 6 do capítulo 8 de Daniel, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode representa o Império Grego, né? E o chifre notável é Alexandre o Grande. Nos versos 21 você vai ter essa confirmação do capítulo 8 de Daniel. Sem tocar no chão, rapidez e poder das conquistas gregas que se espalharam pelo mundo em poucos anos, né? José Wellington, seja bem-vindo. Kiko, seja bem-vindo. E então, no versículo 7 de Daniel 8, e o bode atacou o carneiro, né? E lhe quebrou os 2 chifres e o lançou por terra e o pisou. A profecia descreve a derrota da Pérsia pela Grécia, o que se cumpriu quando Alexandre venceu Dário III, 334 a 331 a.C. Mostra que Deus controla o curso das nações e os reinos humanos só existem até o limite que Deus permite, né? Mostra que Deus controla o curso das nações desde o início dos tempos até os nossos dias. Deus está sempre no controle de todos os poderes desta terra, né? Mostra que Deus controla os cursos das nações e os reinos humanos só existem até o limite que Deus permite que eles realmente existam, né?
Versículo 9, versículo 8, né? O bode se engrandeceu de sobremaneira, mas estando na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar subiram 4 notáveis para os 4 ventos do céu. Alexandre morreu, né, aos 33 anos, no auge do poder. Seu império foi dividido em 4 generais: Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleu. É o cumprimento literal da profecia. O poder humano é passageiro, mas o poder de Deus é eterno, né? Deus, ele é eterno. No versículo 9 de Daniel, capítulo 8, de um deles saiu um pequeno chifre que se engrandeceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Esse pequeno chifre é um poder que surge de um dos 4 reinos gregos. Historicamente representa Antíoco Epifânio, rei da Síria, né, que fica na Seleucida, que perseguiu os judeus e profanou o templo em Jerusalém. Espiritualmente prefigura o espírito do anticristo que se levantará contra Deus e o seu povo. No versículo 10, isso já para o nosso tempo, né? No versículo 10 ao 12 do capítulo 8 de Daniel, e se engrandeceu até ao exército do céu e lançou por terra alguma das estrelas, e tirou o sacrifício contínuo e lançou por terra o santuário. Antíoco proibiu o culto judaico e profanou o templo 167 a.C., né? Sacrificando porcos no altar, um ato de blasfêmia contra Deus, né? Isso aponta para tempos futuros, quando o inimigo espiritual tentará apagar o culto verdadeiro a Deus. E isso, como aconteceu naquele tempo, também irá acontecer nesse tempo, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: as profecias já aconteceram. Não, as profecias já aconteceram um tempo para trás, porque há profecias para o passado, para o presente e para o futuro, né? Então, essas profecias em parte já aconteceram no passado, estão acontecendo agora e vão acontecer no futuro, né? Porque a história, ela se repete, né? Então, isso já aconteceu, a perseguição à igreja, a perseguição ao povo de Deus no passado, e irá acontecer novamente no nosso tempo, pelos poderes terrenos, pelos poderes tanto políticos como religiosos, né? E nós temos que nos preparar, principalmente para atravessar se estivermos vivos, e se não nos prepararmos, se caso morramos antes disso acontecer, estarmos preparados para que sejamos dignos de entrar na pátria celestial, de entrar no reino de Deus. Então, Antíoco proibiu o culto judaico e profanou o templo, né? Como eu disse, sacrificando porcos no altar, um ato de blasfêmia. Isso aponta para os nossos tempos também, quando o inimigo espiritual tentará apagar o culto verdadeiro a Deus. Tenham atenção, o inimigo espiritual, né? O inimigo espiritual. Então, no versículo 13 ao 14 do capítulo 8 de Daniel, nos diz o seguinte: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a profecia fala de 2.300 tardes e manhãs,
um período profético que tem relação com o tempo de profanação e de purificação do templo. Então, no contexto histórico, cumpriu-se na restauração do templo sob Judas Macabeu, 164 a.C. Profeticamente aponta também para a restauração espiritual do povo de Deus e o juízo celestial, né? Então, essa profecia das 2.300 tardes, ela já se cumpriu, né? Mas também vai se cumprir no nosso tempo para a restauração do povo de Deus e o juízo celestial na segunda vinda de Jesus, né? Vamos nos preparar, vamos buscar a Deus, vamos nos atentar para o que está acontecendo. Não sejamos como aqueles que no tempo de Noé não ouviram o seu chamado. Noé foi preparando, passou 120 anos pregando ao povo o arrependimento e chamando o povo para se arrepender, e foi construindo a arca, construindo, e toda a gente gozava com a cara de Noé, né? E aí veio o dilúvio, né? E então só se salvou Noé e sua família, porque o povo descrente, né, infelizmente não creram e assim não conseguiram se salvar. E Jesus diz também que nesse tempo será como no tempo de Noé. Muitos ouvirão, não crerão, andarão fazendo suas vidas de todo jeito que a gente vê nesse mundo, não querendo saber das coisas de Deus, buscando só os prazeres carnais, né? A vida mundana, e não ouvirão. E aí, quando Jesus vier agora novamente, que está muito perto, se você não se preparar, se você não buscar se arrepender, se você não mudar, não fizer uma mudança na sua vida, na sua mente, no seu coração, e buscar todos os dias ter intimidade, você também, assim como foi no tempo de Noé, muitos perderam, a maioria perdeu, né? E você também, se não se arrepender, perderá a sua salvação. Aquilo que é mais importante para cada um de nós. Então, se arrependam e busquem a Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há graça, né? Então, vamos para o capítulo 15 e 16 de Daniel 8. E ouvi uma voz do homem no meio do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão, né? Então, aqui aparece pela primeira vez o anjo Gabriel, né? Mensageiro celestial. É o mesmo anjo que mais tarde anunciará o nascimento de Jesus a Maria. Lucas, capítulo 1, versos 26. Deus envia Gabriel para explicar claramente a visão, mostrando que ele não quer deixar o seu povo confuso. Então Deus, ele não é um Deus de confusão. Deus, ele não quer que nós não o conheçamos. Deus não quer que nós sejamos pessoas desinformadas, alienadas, né? E por isso que ele manda as profecias, as revelações, para que nós tenhamos o entendimento certo das profecias, né? Então, dando continuidade ao capítulo 8 de Daniel, nos versos 17 e 18 de Daniel, entende, ó filho do homem, porque esta visão se refere ao tempo do fim, né? A visão tem duplo cumprimento: histórico, nos impérios da Pérsia e da Grécia, como eu já disse aqui, né? E profético, né? Apontando para o fim dos tempos e o conflito espiritual final, que é já para o nosso tempo, né? Então, como eu disse, a visão tem um tempo histórico, né? A visão que Daniel está tendo desses animais, né? E o significado de cada um deles, né? Que é exatamente falando da história do que iria acontecer.
e depois apontando para um tempo ainda à frente daquele tempo, que é o nosso tempo, né? Então, no versículo 19, dos versos 22 do capítulo 8 de Daniel, seja bem-vinda Maria Souza, e eu peço que vocês compartilhem essa live, né? Quem quiser mandar prendas, né, também podem mandar os presentes, essas ajudas que tem aqui no Facebook, também é para ser enviada. Estamos fazendo uma campanha também aqui na nossa igreja para angariarmos fundos para mandar para Moçambique, para ajudar os irmãos da igreja de lá, né? Então, no versículo 19 ao 22 do capítulo 8 de Daniel, Gabriel explica. Aí já é o anjo Gabriel explicando a Daniel que significa aqueles animais dessa visão de Daniel 8. O carneiro significa os reis da Média e Pérsia, né? E depois o bode significa o rei da Grécia, o grande chifre, primeiro o rei Alexandre, e os 4 chifres, os 4 reinados após a sua morte, que são aqueles outros que eu já citei aqui. E então depois a profecia se cumpre com precisão histórica, séculos antes dos eventos ocorrerem. Mostra que Deus conhece o fim desde o princípio, né? Deus conhece o fim desde o princípio, porque Ele é o Criador, né? Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor, né? E Deus sabe de todas as coisas antes delas acontecerem, né? Então, vamos novamente continuar aqui. Isso está escrito em Isaías 46 ao 10. Mostra que Deus é o nosso, que Deus conhece o fim desde o princípio. No versículo 23 ao 25 do capítulo 8 de Daniel, no fim do seu reinado se levantará um rei feroz de rosto e destruirá os poderosos e o povo santo. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. Então aqui ele está a dizer, né, que este rei representa tanto Antíoco Epifânio, né, porque como a profecia ela é histórica, fala dos governos do mundo, né, então esse rei representa tanto Antíoco Epifânio quanto, em sentido maior, o próprio anticristo, né, porque ele fala aqui, ó, se levantará contra o príncipe dos príncipes, né? Mas será quebrado sem intervenção humana. Então aqui foram se destruindo os reinados humanos, né? E depois será, como diz aqui, e o maior, em sentido maior, o anticristo, né? E esse será destruído pelo próprio Deus, né? Então ele se exalta contra Deus, mas será destruído pela mão divina, né? Porque na profecia de Daniel, capítulo 2, onde fala da estátua, né? Que depois vem uma pedra do céu que será atirada contra essa estátua, e essa pedra significa a segunda vinda de Cristo, né? Então por isso que aqui está dizendo que esse anticristo será destruído, né, com a própria, não com intervenção humana, mas com intervenção divina, né? Então ele se exalta contra Deus, mas será destruída pela mão divina sem intervenção humana, isto é, pela vinda gloriosa de Cristo. Nos versículos 26 e 27 de Daniel 8, continuamos. E tu, Daniel, sela a visão, porque é para muitos dias. Significa, é para muitos tempos, né? Como foi naquele tempo, depois da visão que Daniel teve,
e é também para os nossos dias. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enferma alguns dias. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse, né? Então, Daniel, quando teve essa visão, ficou doente e ficou espantado porque não havia quem entendesse aquela visão, né? Então, Daniel ficou profundamente impactado com essa revelação. É a mesma coisa de nós. Se nós tivéssemos uma visão com essa dimensão, nós também ficaríamos, né? Então, mesmo um homem de fé pode se abalar diante da grandeza dos planos de Deus, né? Deus mandou selar a visão porque seu cumprimento seria em tempos futuros, né? Então, desse capítulo 8 de Daniel, tiramos as seguintes lições espirituais. Deus revela os segredos da história antes que eles aconteçam, né? Como eu já disse aqui, Deus, quando usou profetas, tanto no passado como no presente, como também no futuro, para que esses profetas, usados por Deus, tivessem revelações diretamente de Deus para a humanidade, né? Para que a humanidade fosse avisada, seja avisada, como está sendo também agora, para que se arrependam, para que mudem de vida, para que se voltem para Deus, para que quando Jesus voltar não digam que não foram avisados, né? E é por isso que Deus usou homens, profetas, para terem visões e revelações, né? E o segundo ponto é: os impérios humanos sobem e caem, mas Deus permanece no trono. Deus permanece. Deus está no trono. Deus está no controle deste mundo. Embora nós achamos que Ele não está fazendo nada, que Ele está só ali, que Ele não age, mas Deus age, continuará agindo até a segunda vinda de Jesus. Então, no terceiro ponto desse aprendizado, o orgulho e a blasfêmia sempre levam à queda, né? Sempre o que nós vemos nessas profecias é que os orgulhosos, os poderosos, blasfemadores deste mundo, pode olhar, não tem nenhum. Eles pensam que podem, eles pensam que têm controle, eles pensam que têm poder, mas eles não têm, eles só têm até o dia e a hora que Deus permite. E o quarto ponto é, mesmo em tempos de profanação, né, como nós também no nosso tempo, né, Deus purifica o seu povo. Deus purifica o seu povo, né? Nós também, nos nossos tempos, assistimos aí a muitas profanações, né? Usando o nome de Deus, profanando o nome de Deus, mas mesmo nesse tempo, Deus continua a purificar um povo, a separar um povo e preparar esse povo para a sua segunda vinda. E esse povo está espalhado em todos os lados e recantos desta terra e em todas as denominações religiosas. No quinto ponto, Cristo, príncipe dos príncipes, triunfa sobre todo o poder do mal. Jesus triunfou na cruz, continua triunfando e voltará triunfante para implantar o reino dele, o reino indestrutível, o reino que não é conduzido por mão humana, mas pelo próprio Cristo, né? Está chamando a mim, está chamando a cada um de nós, para que nós nos arrependamos, para que nós nos atentemos para as Escrituras, para as profecias, para buscar e conhecer esse Deus que nos ama e que nos quer salvar. E hoje, mais uma vez, eu faço esse seguinte apelo: se volte para Jesus, busque a Jesus enquanto ainda nós temos tempo, enquanto nós ainda vivemos debaixo da graça,
Porque quando Jesus sair do Santo dos Santíssimos e dizer, basta, já não teremos graça. Quem se salvou, está salvo. Quem não se salvou, já não mais se salvará. Então, enquanto há tempo, se arrependam. Busquem a Deus, busquem estudar as Escrituras, busquem Deus em oração, tirar momento para Deus. Como todos os dias nós tiramos tempo para estar nos telemóveis, para estar fazendo tudo, menos buscando a Deus. Se arrependam, Jesus está voltando. Nós estamos vendo, para quem quiser ver a olho nu, o cumprimento de todas as profecias, do início das dores, como Jesus diz em Mateus 24, né? Nós estamos assistindo. E Jesus está convidando, batendo na porta do seu coração todo dia, chamando você, para que você se arrependa, para que você o reconheça, para que você reconheça a soberania de Jesus, para que você realmente busque o verdadeiro e real sentido dessa vida e a nossa verdadeira e única missão que nós temos neste mundo, que é fazer a vontade de Jesus, como Jesus fez a vontade do seu Pai, né? Então, fiquem hoje com esse capítulo 8 do livro de Daniel, né? Uma excelente reflexão, sempre mostrando nesse livro o poderio de Deus, né? A soberania de Deus, o controle de Deus sobre este mundo, né? Então, que hoje você reflita aí na sua casa, onde você estiver, em qualquer lugar desse mundo, e que você realmente se arrependa, que você realmente busque ter intimidade com Deus e perguntar e falar com Ele, e saber o que é que Ele quer de você e o que é que você pode fazer para fazer a vontade dEle. Então, Deus seja com cada um daqueles que aqui ficaram, daqueles que por aqui passaram, dos que ainda irão passar. Que Deus os abençoe, que Deus abra o seu entendimento, para que seu coração se volte para Deus, enquanto nós ainda temos tempo. Um beijinho, fiquem todos com Deus e até amanhã com o nosso 9º capítulo do livro de Daniel.